Fala pessoal, vamos começar aqui a aula de geometria analítica, aula de elipse. Para compreender elipse, a gente tem que entender primeiro o que são esses pontinhos aqui e todas essas escritas para conseguir compreender a definição formal de elipse. Então vamos lá, o que é o nosso A2? O A2 é o vértice da nossa elipse no eixo focal. Por que eixo focal? Porque é o eixo que contém os focos. Então, A1 e A2 são a mesma coisa. B1 e B2 são os vértices da elipse no eixo não focal. E o que é o foco? Então vamos lá. A gente tem A1 e A2, que são os vértices da elipse. Então, essa distância aqui de A1 até A2, por definição, a gente vai dizer que ela tem medida 2A. Então imaginem que nós temos dois pontos sob esse trilho e temos um barbante ligando eles. Se a gente puxar esse barbante e parar onde a gente quiser formar nossa elipse, esses pontinhos eles vão caminhar sobre o trilho. Quanto mais a gente puxa, mais eles vão ficando mais próximos um do outro. Então vamos supor que a gente puxou e eles pararam aqui, ó, F1 e F2. Então, como a gente puxou, a gente vai ter isso aqui, ó. Ficou assim, certo, pessoal? Então, já que a gente construiu uma elipse com essa distância aqui, F1 e F2 é o foco da nossa elipse. São os focos, né? Então, foco da elipse. F1 e F2. E como a nossa elipse que a gente está estudando, ela está centrada na origem, a gente diz que essa medida aqui mede Czinho e aqui mede Czinho também. Então, já que aqui mede Czinho e a hipotenusa desse triângulo formado aqui vai medir A, essa distância aqui B vai ser o quê? B ao quadrado mais C ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado. Então, o nosso B vai ser igual a raiz de A ao quadrado menos C ao quadrado. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente já consegue entender melhor o comportamento da nossa elipse. Então, vamos lá para a nossa definição formal. O que é a elipse? A elipse é o conjunto de pontos tais que a distância do ponto até F1, ou seja, a distância do ponto até F1, mais a distância do ponto até F2, vai ser igual a 2A. Por que ela vai ser igual a 2A? Lembra que era um barbante? A gente só puxou o barbante. A soma dos lados desse triângulo aqui continua sendo 2A. E isso vai ter que ser em que C é maior ou igual que 0. Ele pode ser 0, o caso dele ser 0 é quando a gente puxar tanto o foco que o F1 vai ficar no mesmo ponto do F2 e vai ser o mesmo ponto do centro. E menor que A, porque se o C fosse igual a A gente teria uma reta e não uma elipse. E a distância de F1 e F2 igual a 2C. Lembra que a distância de F1 até o centro é C? Então, a distância de F1 até F2 vai ser 2C. Com isso, a gente já consegue entender, compreender a nossa definição formal de elipse. Então, quem vai ser nosso B1? Vai ser x mais 0, porque ela não desloca horizontalmente, o B1 desloca verticalmente. Y mais A ao quadrado menos C ao quadrado.
E o nosso B2 vai ser quem? Agora ele desloca para baixo. Então vai ser x mais 0, porque a gente não tem um deslocamento horizontal. Nosso deslocamento é vertical, ou seja, só no eixo do y. Então agora vai ser y menos raiz de a ao quadrado menos c ao quadrado. Mas como a gente está trabalhando com ela centrada na origem, então nosso B1 vai ser igual a 0 e raiz de a ao quadrado menos c ao quadrado. E o nosso B2 vai ser 0 e menos raiz de a ao quadrado menos c ao quadrado. Beleza? Então agora vamos ver com calma o comportamento da elipse. Então vamos lá. Imagina que nessa aqui, ao invés da gente puxar o barbante só um pouquinho como foi a primeira elipse, a gente vai puxar ele ainda mais. Então observem que a nossa elipse ela vai ficar mais gordinha, certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês o que é a excentricidade da elipse. É calculada como C sobre A. O que é o nosso C? O nosso C vai ser essa distância aqui do centro até o foco. E o A continua sendo a nossa hipotenusa do triângulo formado aqui. Ele continua sendo A, tanto nesse segmento verde quanto nesse segmento azul. Então, observem. Quando o nosso C se aproxima de zero, a nossa elipse fica cada vez mais parecida com uma circunferência. E quanto mais o nosso C se aproxima do vértice do eixo focal, ou seja, C se aproxima de A nossa elipse fica mais fina. Então, quanto mais próximo o nosso E for de zero, mais próximo de uma circunferência fica. Quanto mais próximo o nosso E ficar de 1, mais próximo de uma elipse fininha ela vai ser, né? Ela vai ficar uma elipse fininha. Só lembrando que a excentricidade ela é maior ou igual que 0 e menor que 1. Ela nunca vai ser 1. Porque se C fosse igual a A, a gente não conseguiria ter uma elipse. Ia ser uma reta. E como é que a gente faz para demonstrar isso? É por desigualdade triangular. Se a gente tem um triângulo de medidas A, B e C, então a nossa medida do lado B tem que ser menor que C mais A. Assim como C tem que ser menor que B mais A, e A tem que ser menor que B mais C. Então, isso é o que nos diz a propriedade a desigualdade triangular. Então, vamos fazer aqui. Vou mostrar aqui por que o foco não pode estar sobre o ponto A, sobre o vértice do eixo focal. Então, vamos lá. Então, reparem que a gente vai ter um triângulo formado aqui na nossa elipse. A gente vai ter esse triângulo formado aqui na nossa elipse. E a gente tem que a medida a distância do foco 1 até o foco 2, ou seja, a distância de F1 até F2, pela desigualdade triangular, tem que ser menor que a distância de P até F1 mais a distância de P até F2. F1 e F2 a gente tem que é 2C. Então 2C tem que ser menor que a distância de P
até F1, que é A, mais a distância de P até F2, que nesse caso também é A. Então, 2C tem que ser menor que 2A. E isso implica que o C tem que ser menor que A. Porque se eles forem iguais, a gente vai ter uma reta. Se a distância de F1 até F2 foi igual à distância de P F1 mais a distância de P F2, a gente vai ter que 2C igual a 2A. E isso aqui só vai acontecer se P pertencer ao segmento F1, F2, que não é o que a gente quer, porque isso aqui seria uma reta e não formaria uma elipse, ok? Então vamos mostrar o terceiro exemplo de elipse, que acontece quando a gente puxa ainda mais o nosso barbante. Ou seja, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o nosso foco, F1, F2 e C, estão no mesmo ponto. Ou seja, F1 é igual ao ponto F2, que é igual ao centro, que é igual ao XY, que é a coordenada do centro, que nesse nosso caso aqui é 0 e 0, porque a gente está estudando uma elipse centrada na origem. Então, observem como o foco, sendo a distância entre os focos sendo 0, ele sendo o mesmo ponto do centro, forma uma circunferência. Então, uma circunferência é um caso particular de elipse, ok? Agora que a gente já entendeu toda a definição de elipse, vamos demonstrar a forma canônica da elipse. Então, se nós temos aqui F1, aqui no meio a gente tem um centro, e aqui a gente tem um F2. O que diz a definição de elipse? Que a elipse é o conjunto de pontos tais que a distância do ponto até F1 mais a distância do ponto até F2 é igual a 2A. Então, ela vai ser formada por esses pontos aqui, ó. Aqui a gente sabe que a distância de F1 até o nosso ponto aqui é A. Então, se a gente só mover o ponto, mantendo agora o F1 e o F2 fixados, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Então, observem, se a gente pegar um outro ponto P aqui, esse ponto P aqui, ele vai fazer parte da elipse. Agora a gente só mudou o tamanho dos lados desse triângulo, né? Do barbante. Ele não está mais dividido no meio. Aqui ele está no meio, porque a elipse está centrada na origem e a gente está exatamente no eixo não focal da elipse. Então ela vai ficar dividida ao meio. Nesse caso aqui não está mais dividida ao meio, mas a soma desses lados continua sendo 2A, porque é o mesmo segmento de barbante. Se a gente pode pegar vários outros pontos, pegar esse ponto aqui, a gente vai ter aqui um P'. Então todos esses pontos fazem parte pertencem à nossa elipse. Pegar só mais um ponto aqui do outro lado, pegamos um último ponto aqui, P2', ele também vai fazer parte da nossa elipse. Então, a gente pode concluir que todos os pontos que satisfizerem essa condição vão pertencer à nossa elipse. Então, a nossa elipse é o conjunto de todos esses pontinhos aqui, nessa bordinha preta, ok? Então, agora vamos demonstrar essa fórmula. Como é que a gente vai fazer para demonstrar essa fórmula? Então, agora nós vamos demonstrar a fórmula canônica da elipse. Então, pela definição, ela diz que a elipse é o conjunto de pontos tais que a distância do ponto até F1 mais a distância do ponto até F2 igual a 2A. Então, a gente precisa calcular a distância desse ponto até o F1,
o foco 1, mais a distância desse ponto até o foco 2. Isso aí é só jogar na fórmula de distância entre os pontos que vocês já viram. Então vamos lá. Isso aqui vai ser x menos o menos c, tudo isso ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Vai ficar só y ao quadrado. Mais raiz de x menos... vai ficar x menos c ao quadrado, mais y menos 0, y ao quadrado, igual a 2a, certo? Então agora a gente vai passar essa raiz para o outro lado. Então a gente vai ficar com raiz x mais c ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 2a, menos a raiz que veio para cá, x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai levar os dois lados da nossa equação ao quadrado, para a gente conseguir tirar a raiz. Então vamos vir aqui para baixo agora. Então isso aqui vai dar para a gente o quê? X mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4a ao quadrado menos 4a vezes raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado mais x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Opa, faltou um azinho aqui no meio. Menos 4a. Ok. Então agora a gente vai passar x menos c ao quadrado e y ao quadrado para o outro lado. O y ao quadrado vai cortar com esse y ao quadrado. E aqui a gente vai ficar com x ao quadrado mais 2 vezes xc mais c ao quadrado com menos x ao quadrado menos 2 vezes xc mais c ao quadrado. Isso tudo vai ser igual a 4a, botando o a em evidência, vezes 1 menos a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então agora o que a gente vai ficar? A gente vai ficar, esse x ao quadrado vai morrer com esse menos x ao quadrado, a gente vai ficar com mais 4xc, e esse mais c ao quadrado vai morrer com esse menos c ao quadrado. Então a gente ficou com 4xc igual a 4a, que multiplica a menos raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. A gente pode dividir os dois lados da nossa equação por 4. E aí a gente vai chegar que x vezes c é igual a que multiplica a menos a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Agora a gente vai ter que xc é igual a ao quadrado menos a, que multiplica a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui a gente vai ter que
a vezes a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a ao quadrado menos xc. Elevando os dois lados ao quadrado para a gente conseguir tirar essa raiz, a gente vai ter que a ao quadrado, que multiplica x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, vai ser igual a ao quadrado menos xc, tudo isso elevado ao quadrado. Então agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter a ao quadrado vezes x menos c ao quadrado mais ay ao quadrado é igual a quarta menos 2a ao quadrado vezes xc mais xc elevado ao quadrado. Agora o que a gente vai ter? A gente vai ter a vezes a ao quadrado vezes x ao quadrado menos 2 vezes a ao quadrado vezes xc mais a ao quadrado vezes c ao quadrado mais a vezes y ao quadrado igual a quarta menos 2a ao quadrado xc mais xc ao quadrado. Esse menos 2a ao quadrado vai morrer com esse menos 2a ao quadrado vezes xc. Então, a gente vai ficar com a ao quadrado, x ao quadrado, mais a ao quadrado vezes c ao quadrado, mais a que multiplica y ao quadrado, igual a quarta mais x ao quadrado vezes c ao quadrado. Substituindo quem era o nosso c ao quadrado era igual a ao quadrado menos b ao quadrado, certo? Então, a gente vai fazer essa substituição aqui. Então, a gente vai ficar com a ao quadrado vezes x ao quadrado mais a ao quadrado. Substituindo c, vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado mais ay ao quadrado igual a elevado a 4 mais x ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, aqui a gente vai ter a ao quadrado vezes x ao quadrado mais a ao quadrado y ao quadrado igual a quarta mais x ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos b ao quadrado menos a ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente a ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado igual. Aqui a gente vai ter a ao quadrado em evidência, que multiplica a ao quadrado menos a ao quadrado menos b ao quadrado mais x ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, isso aqui vai dar para a gente a ao quadrado, que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado, que multiplica esse a ao quadrado menos o a ao quadrado aqui vai morrer, e esse menos com esse menos vai ficar mais b ao quadrado. Então, vai ficar b ao quadrado.
mais x ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos b ao quadrado. Então agora a gente tem que a ao quadrado vezes x ao quadrado mais a ao quadrado vezes y ao quadrado é igual a ao quadrado vezes b ao quadrado mais x ao quadrado vezes a ao quadrado menos bx ao quadrado vezes b ao quadrado. Esse ax ao quadrado vai morrer com esse x ao quadrado. Então, sobra pra gente que a ao quadrado vezes y ao quadrado mais x ao quadrado vezes b ao quadrado é igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. E agora, se a gente dividir os dois lados por a ao quadrado vezes b ao quadrado, a gente vai ter a ao quadrado vezes y ao quadrado divididos por a ao quadrado vezes b ao quadrado mais x ao quadrado vezes b ao quadrado divididos por a ao quadrado vezes b ao quadrado. Isso tudo vai ser igual a 1. Agora, como o a ao quadrado vai cortar com a ao quadrado e o b ao quadrado vai cortar com b ao quadrado, a gente vai ficar com x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, que é o que a gente queria demonstrar. Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Valeu!